Olá, meu nome é Ludmila Rajar, São Paulo, 4 de abril de 2020, estamos vivendo a pandemia pelo novo coronavírus. O motivo da nossa discussão hoje é tratamento, é o que nós vimos discutindo nos últimos dias. De uma maneira geral, a gente sempre tem que lembrar que a infecção pelo novo coronavírus ou Covid-19 ou essa pandemia por SARS-CoV-2 é uma doença que ainda não tem nenhum tratamento comprovadamente eficaz. De uma maneira geral, nós podemos dividir o tratamento em duas partes. A parte 1 é o tratamento que visa minimizar a replicação viral ou diminuir o efeito citotóxico do vírus, chamado efeito antiviral. Destes fazem parte o Redensivir, o Lopinavir e Ritonavir, o Favipiravir e a própria cloroquina. Estes medicamentos teoricamente, teria uma ação antiviral, inibindo replicação viral, inibindo muitas vezes a entrada do vírus na célula por ação no lisossoma, ou seja, eles teriam um efeito antiviral. Até o momento, nós não temos evidência nenhuma para instituir essa terapia, fazendo então a denominada medicina baseada em evidências. Muitas instituições no mundo têm protocolos já práticos de utilização, por exemplo, de cloroquina com lopinavir e ritonavir. Alguns chineses utilizaram em algumas grandes casuísticas favipiravir, mas até o momento não há evidência de comprovação de nenhum desses medicamentos. Redensivir a gente aguarda o estudo da Nebraska, cloroquina tem vários estudos acontecendo no mundo. A gente hoje utiliza a cloroquina de acordo com a portaria do Ministério da Saúde nos pacientes internados, nas formas graves ou pacientes com comorbidades. E em relação a favipiravir, os estudos são poucos, nós não temos evidência que demonstre a sua eficácia, e lopinavir e ritonavir, apesar de muitas instituições terem adotado, recentemente um estudo controlado no New England foi negativo. Ou seja, em relação ao antiviral, a gente aguarda realmente maiores evidências. E a parte 2 do tratamento é aquela parte que visa modular a agressão do vírus, ou seja, uma vez introduzido o vírus no organismo, ele vai gerar uma resposta imunológica, muitas vezes exacerbada, que vai desencadear inflamação sistêmica, a chamada crise citocinérgica ou cytokine storm e trombogênese. Então, essa segunda fase do tratamento seria o tratamento que visa modular inflamação, modular trombogênese, modular agressão imunológica. Desses tratamentos fazem parte os corticosteroides, que tanto se discute. Infecção viral respiratória, já de estudos anteriores, com influenza e outros, postula-se que os corticosteroides, de uma maneira deliberada, eles aumentam a replicação viral. Mas já há alguma evidência, ainda inicial, que sugira que os pacientes que estejam evoluindo com a forma grave da doença, com síndrome do desconforto respiratório agudo, pelo menos de intensidade moderada, esses pacientes têm um dano inflamatório muito intenso e possivelmente o corticosteroide tenha um benefício. Tem uma análise de subgrupo de um estudo publicado no JAMA chinês que sugere que a metilprednisolona possa ter algum benefício nesse subgrupo de pacientes graves com síndrome do desconforto respiratório. Então hoje a utilização do corticosteroide ela não é recomendada no tratamento da infecção pelo Covid-19, entretanto, de uma maneira individualizada, a gente, em algumas situações, vem introduzindo o corticosteroide. Naquele paciente que você diagnostica ou postula estar diante de uma crise citocinérgica ou com uma resposta inflamatória muito intensa, mensurada por proteína C reativa, por interleucina 6, por ferritina, por citopenias, por elevação de transaminases, pela manifestação clínica de síndrome de desconforto respiratório de moderada a grave.
Então, muitos de nós vêm utilizando esse conceito e isso realmente necessita de estudos randomizados nesta população. Nós temos outras evidências anteriores em síndrome de desconforto respiratório, os estudos de Meduri, inicialmente positivos, depois estudos negativos, estudos em pneumonia comunitária grave com indicação de UTI. Os estudos são pelo menos neutros em relação a corticoide, não tem estudo com desfecho importante mudando sobrevida. Então, hoje, de uma maneira geral, a gente não introduz corticoide deliberadamente para todos os pacientes. Individualizamos nas formas graves, crise citocinérgica, inflamação, síndrome do desconforto respiratório e esperamos alguns estudos em andamento com metilprednisolona, com dexametasona e um pouco mais de dados. Outras drogas anti-inflamatórias hoje também são protocolos institucionais ou estão em avaliação ou em validação em estudos randomizados. São elas, por exemplo, as imunoglobulinas. A imunoglobulina tem um poder grande de droga imunomodulatória, de alterar a opsonização, de alterar complemento, de melhorar a imunidade humoral. Então, ela teria um benefício numa forma mais inflamatória da doença? Poderia, não temos estudos. Hoje, por exemplo, quando você diagnostica síndrome hemofagocítica nesse doente, é o doente que persiste com ferritina alta, elevação de triglicérides, elevação de desidrogenase lática. Você poderia pensar em imunoglobulina, mas, de novo, não é terapia baseada em evidências. E muitas instituições hoje vêm utilizando anticorpos monoclonais, por exemplo, o tocilizumab, principalmente nos doentes que também têm uma resposta inflamatória exacerbada, ou seja, está diante de uma crise citocinérgica. Tem trials em andamento com 2 doses de tocilizumab, com uma diferença de intervalo de 12 horas, uma dose que não deve passar 800 mg por dose. Mas, de uma maneira interessante, isso pode ser feito. E mais recentemente vem a discussão dos anticoagulantes. Desde o início da descrição da síndrome de desconforto respiratório aguda relacionada à Covid-19, nós sabemos que esses pacientes têm um fenótipo mais trombogênico. Os estudos iniciais já nos mostraram que a parcela de pacientes que apresentavam níveis elevados de dedímero, uma porcentagem grande apresentava plaquetopenia ou prolongamento de TP e de TTPA, era uma parcela grande e que guardava uma relação de marcadores inflamatórios e trombóticos com mortalidade. Todos nós passamos a compreender que a admissão, se nós dosamos dímero D, e esse está elevado, ferritina e essa está elevada, desidrogenase lática e essa está elevada, assim como troponina, nós estamos diante de um fenótipo de biomarcadores que denota gravidade. Ainda mais o dedímero, que em alguns estudos se demonstrou isoladamente associado a um prognóstico pior, a mais mortalidade. E nós sabemos que em sepse, de uma maneira geral, inflamação e trombogênese andam juntos, andam juntas. Porque a fisiopatologia da resposta inflamatória ativa a trombina, ativa a plaqueta, e daí vem a determinação, a denominação da coagulopatia induzida pela sepse. Isso não vale só para vírus, para qualquer sepse de etiologia bacteriana, fúngica, viral. Então, a coagulopatia induzida pela sepse é um fenômeno já previamente descrito e que aumenta a gravidade do paciente. Eu dou o diagnóstico basicamente por SOFA elevado, por plaquetopenia e pelo prolongamento do TP. Existe um score, que é o chamado score da coagulopatia induzida pela sepse. Então, eu posso chamar isso de um score maior ou igual a 4, denota uma maior gravidade. Como é que eu vou pontuar isso à beira do leito? Muito fácil. Então, vamos lembrar que sempre a pontuação é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, SOFA de 1, pontua 1. SOFA maior ou igual a 2, pontua 2. Plaqueta entre 100 e 150 mil, pontua 1. Plaqueta menor que 100 mil, pontua 2. E INR menor que 1.4, pontua 1. Maior ou igual a 1.4, pontua 2. Se esse score é maior ou igual a 4, eu já denoto maior gravidade do paciente que tem uma coagulopatia induzida pela sepse. Essa coagulopatia, ela gera um fenótipo muito mais trombótico do que hemorrágico, apesar do que alguns pacientes com coagulopatia induzida pela sepse também apresentarão hemorragia. Esse é um fato importante para a nossa discussão.
Quando a gente vem, então, para esse momento atual, infecção por Covid-19, nós sabemos que os biomarcadores de inflamação e trombose marcam já admissão, gravidade, maior risco de mortalidade. E daí vem a ideia. Esses pacientes com perfil mais trombogênico, eles teriam benefício de anticoagulação? O que tem já de fundamento e o que tem de discussão e qual é a nossa opinião? Existe um fundamento que vem de autópsias minimamente invasivas. Isso é bastante interessante, lembrar que por conta do risco de transmissão, a sugestão hoje é que essas autópsias sejam feitas de uma maneira minimamente invasiva. E é de meu conhecimento 2 estudos até agora. Uma descrição chinesa de 3 casos e uma descrição do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de 4 casos. Lembrando que esse grupo do HC é um grupo muito forte, é o grupo do professor Pipino, da professora Marisa, da professora Thaís, do Luiz, que é o nosso conhecido Burns, e agora tem a Renata. Com esse grupo eu estudei autópsias em 2009, na época do H1N1. E nós, de uma maneira inicial e pioneira no mundo, descrevemos as formas de dano alveolar difuso, de hemorragia e de trombogênese causados pelo H1N1. Na época, nós publicamos esse estudo no American Journal of Respiratory Critical Care Medicine e a gente mostrou inflamação, dano alveolar difuso, hemorragia, trombogênese e uma resposta denotada por uma infiltração linfocitária naquela ocasião. Esse mesmo grupo agora descreve 4 casos de anatomia patológica e, ao mesmo tempo, a China publica 3 casos. E esses dados são bastante interessantes. O que eles encontraram? A manifestação anatomopatológica clássica da infecção pela Covid-19 no pulmão é o dano alveolar difuso, caracterizado por septos que têm os vasos congestos, infiltração celular predominantemente macrofágica e monocitária, pobre em linfócitos, o epitélio ativado por uma replicação difusa viral e microtrombos vasculares, principalmente fora do tecido pulmonar. Esse foi o achado do grupo chinês. Foram encontrados microtrombos em baço, em rim, em coração, mas não no pulmão. Chamou a atenção da anatomia patológica dos nossos patologistas do HC a sobreposição com infecção bacteriana. Os 4 casos tinham pneumonia bacteriana focal ou difusa. Então não chamou a atenção de uma maneira intensa na circulação pulmonar trombogênese, mas tem microtrombos de uma maneira sistêmica. Simultaneamente, o grupo chinês da cidade de Wuhan, do hospital chamado Tongji, eles publicam uma série de 183 casos de pacientes que tiveram uma mortalidade de 11,5%. Eram casos graves de acometimento pelo novo coronavírus. Destes pacientes, eles dividiram entre os óbitos e os sobreviventes. E houve uma diferença muito interessante. Dos pacientes que evoluíram para óbito, 70,4% tinham um diagnóstico laboratorial de coagulação intravascular disseminada, 70,4%. E do grupo de sobreviventes, só 0,5%. Diagnóstico feito a partir de plaquetopenia, elevação de dedímero, prolongamento do tempo de protrombina, de TTPA. Ou seja, pode existir uma associação entre trombogênese e mortalidade. E aí, falando de resultado clínico, esse mesmo grupo desse hospital de Tongji, chinês, publica agora, nessas últimas horas, um estudo com 449 pacientes, forma grave da doença, que tiveram uma mortalidade alta de 30%. Desses 449, 99 receberam heparina. E ele coloca bem isso no estudo, enoxaparina entre 40 e 60 miligramas, ou heparina não fracionada, entre 10 e 15 mil unidades por dia. Lembrando que os chineses eles têm um índice de massa corpórea menor do que, por exemplo, a nossa população. Bom, voltando, mortalidade média em torno de 30%. Quando ele compara o grupo que recebeu heparina com o grupo que não recebeu heparina, sem nenhuma diferença. Mas quando ele, dentro destes 449 casos,
pega o subgrupo de pacientes com diagnóstico de trombogênese exacerbada, ou CIVD, ou coagulopatia induzida pela sepse, que ele fez esse diagnóstico pelo score, que nós já discutimos, analisando a contagem de plaquetas, analisando o SOFA e analisando o TP. Se esse índice era maior ou igual a 4, ou se o dedímero fosse maior ou igual a 6 vezes o valor de referência, usar heparina foi associado à melhora da sobrevida, mudando a sobrevida em até 20%. Então, se no grupo com dedímero maior ou igual a 6, o paciente não tomava heparina, a mortalidade média era em torno de 52%. Se tomou heparina, foi 32%. Se no grupo que tem o score de sepse, de coagulopatia da sepse maior ou igual a 4, não tomou heparina, mortalidade de 60%. Tomou heparina, mortalidade em torno de 40%. Conversando com alguns especialistas lá fora, o pessoal todo vivendo essa pandemia, quando recebe o doente grave, tem feito esse painel de coagulação e inflamação. A gente vem recomendando isso desde o início das nossas discussões. E aí a introdução ou não de heparina hoje é baseado em protocolo institucional. De novo, esse estudo não me traz uma evidência de que a heparina mude a mortalidade. Para isso, eu devo pegar esta população e randomizar para receber ou não heparina. Mas vamos voltar para a nossa discussão. A gente já tem alguma evidência de que a anticoagulação na CIVD pode mudar o prognóstico. Nós estamos diante de uma doença grave, que gera uma resposta inflamatória intensa, assim como trombótica intensa. Não há tratamento para essa doença. O estabelecimento, a instituição de heparinização profilática já é rotina nossa em todos esses pacientes graves que chegam na UTI, valendo-se, logicamente, das exceções ou das contraindicações, como plaquetopenia grave, hemorragias. Então, não havendo isso, a gente já introduz a anticoagulação profilática. Agora, se nós vamos intensificar e modificar isso para uma anticoagulação plena, esses estudos sugerem isto. Então, isso vai de acordo com o protocolo institucional. Em alguns serviços do mundo, baseado em dedímero maior ou igual a 6 vezes o valor de referência, ou baseado, então, no diagnóstico de coagulopatia induzida pela sepse maior ou igual a 4, nós poderíamos, baseado em recomendação de especialistas em consenso, introduzir a anticoagulação. Há de se pesar o risco de sangramento. Tem muitas autópsias, hoje pelo menos descritas por colegas, mas não publicadas, com muita hemorragia alveolar. Então há de se ponderar o risco de sangramento. Importantíssimo que a gente avalie esses biomarcadores, então a dosagem do dedímero, o TP, o TTPA, o fibrinogênio. Se você tiver produto de degradação da fibrina e contagem de plaquetas, eu tenho que analisar todo esse perfil laboratorial e fenotípico para dizer, meu doente tem um risco alto de trombogênese, ele não tem um risco alto de sangramento, então eu vou ponderar a anticoagulação. Mais uma vez, a gente está diante de uma situação emergencial, as evidências baseadas em estudos randomizados e controlados, elas ainda não existem, são realmente discussões baseadas em fisiopatologia e em estudos que sugerem, que criam hipóteses, que fazem associação. O que eu tenho visto na minha prática é que raramente um doente grave tem um dedímero menor que 2.000. Raramente. E tenho visto muitas vezes dedímeros de 30.000, 50.000, 20.000 na forma grave. Então é possível que dentro da fisiopatologia dessa doença, inflamação e trombogênese, a trombogênese em algumas situações, em alguns subtipos de pacientes ou fenótipos, seja predominante e pode ser que esse grupo de pacientes se beneficie da anticoagulação. Há relatos de que tem um estudo para ser publicado com arteriografia e que demonstra uma incidência alta de tromboembolismo pulmonar. Quando eu tive chance de fazer em alguns pacientes angiotomografia de tórax, em paciente que tem condição de receber o contraste, de descer para a tomografia, você encontra em um paciente, não encontra em outro, então não dá para ter uma evidência definitiva, mas muitas vezes sem encontrar trombro e macrovasculatura, a microtrombogênese e a ativação da coagulação sistêmica com a hipoperfusão tecidual, muitas vezes pode resultar anticoagulação e melhora de prognóstico. Lembrar que o Brasil estava para entrar no estudo HALO, que é um estudo grande,
canadense que já iria estudar a segurança da heparinização na sepse, não relacionada ao vírus, mas já realmente tentando produzir alguma evidência em relação ao benefício da heparina na fisiopatologia da sepse. Então, nesse momento, eu acho que é mais uma terapia a ser ponderada, institucionalizada sob protocolo de monitoramento. Nós não vamos sair dizendo que eu devo anticoagular todo paciente grave com Covid, não, mas eu posso, desde que eu monitorize o meu paciente, eu avalio o risco de sangramento e eu tenho em mão um perfil de biomarcadores que será seguido, porque não incomumente o consumo de plaquetas vai ser drástico, esse doente pode aumentar o risco de sangramento. Lembrar que é um doente em ventilação mecânica, muitas vezes usando corticosteroide, que tem chance de úlcera de estresse. Então, eu tenho que analisar risco-benefício. E mais uma vez, nesse momento a anticoagulação não é baseada em evidências. Nós estamos postulando, baseado em fisiopatologia, em hipóteses. Em havendo novas evidências, a gente volta a discutir aqui nesse fórum. Obrigada.